está vivendo um conto de fadas. A alegria de uma gravidez muito desejada. Até que essa dor, essa injustiça me acometeu. A mesma injustiça que transformou a vida dessa outra mulher que esconde o rosto. Ela diz que tem vergonha do que aconteceu com ela. Ficou parecendo que eu queria aplicar o golpe da barriga. Eu fiquei meio depressiva. Elizabeth e Márcia foram vítimas de resultados errados de exames de paternidade, que oferecem 99,9% de precisão. Eu perdi tudo da noite pro dia. Eu perdi a minha honra, porque eu fui vestida de vergonha. Em um grupo da internet, Elizabeth encontrou várias mulheres na mesma situação e esta advogada, que presta assistência jurídica para todas elas. Ali dentro, acho que na época tinha umas 40 mulheres. O exame de DNA em si, ele não está em questão. O exame, ele é mais do que comprovado e conhecido cientificamente, ou seja, não se questiona o exame. O que se questiona, como em qualquer atividade humana, é como ele é realizado, porque aí podem acontecer erros e manipulações. Fraudes. Eventualmente. E trazer sofrimento para toda a vida. Era véspera do Natal de 2020. O pai dos filhos de Elizabeth, que tinha acabado de se separar dela, chega em casa com um documento em mãos. Ele me apresenta o documento e diz que realizou o exame De DNA. E eu questiono ele, como assim? E ele fala que não é pai dos filhos. Passa ali a me deferir vários insultos. E diz pra mim que eu sou adúltera, me impede de tocar no papel. E ali eu informo pra ele que é impossível que esse exame esteja correto. Então eu começo a buscar outro caminho. Eu vou pra internet procurar, mas alguém no mundo pode ter passado ou está passando por algo como eu. Foi quando ela se juntou ao grupo de mulheres na mesma situação e entrou na justiça pedindo um novo exame de DNA. Quanto tempo levou? Foram 2 anos de longa espera. Durante esses 2 anos, Elizabeth sobreviveu com 2 crianças e sem emprego. Eu tive a ajuda de poucas pessoas que ainda estavam perto de mim, que passaram a fazer doações de alimentos, né? O apartamento onde ela morava com os filhos era da família de Jeremias Batista Costa Filho, o pai das crianças. E depois do resultado do exame, eu recebi a ordem de despejo, eu fui morar em uma comunidade próxima. Nesse tempo todo, esses 2 anos, ele nunca mais procurou para ver os meninos? Nunca mais. Ele não ajudava em nada as crianças? Nenhum recurso. Em dezembro de 2022, um segundo exame foi feito por determinação da justiça. E 3 meses depois, saiu o resultado. Jeremias é sim o pai das crianças. Ele me olhava, mas não expressava nada. Quando eu saio dali, eu saio tremendo. O pai pediu na justiça um terceiro exame e veio a resposta definitiva. Ele é mesmo o pai e não pode mais recorrer. Você achou que tudo voltaria ao normal? Eu pensava que ele ia se render e ia pedir perdão pra gente. Mas não. Segundo Elizabeth, ela continuou sem receber nenhuma ajuda financeira para sustento dos filhos. Quando eu conversava, não temos nada dentro de casa, até para remédio mesmo. E ele dizia, entra na justiça. Ela fez isso. O valor estabelecido pelo juiz para pagamento é de 85% do salário mínimo. A briga judicial é que o valor da pensão seja no valor aproximado de 5 a 6 mil reais, que estão se baseando numa suposta condição dos avós paternos. Reatar a convivência entre pai e filhos ficou cada vez mais difícil. Imagens de câmeras de segurança mostram o pai chegando no portão do prédio para ver as crianças.
eu pedi a ele que não fosse feito um encontro de imediato, que a gente buscasse outros caminhos, como psicólogo. Ele me xinga, ele difere vários palavrões contra mim. Ordinária. Alguém abre, dá o comando e abre o portão, ele acessa. Aí após 30 minutos, eu digo, chegou a hora, você precisa ir. Ele fala que a melhor coisa que poderia acontecer era que você morresse. Olha, desconheço essa informação em relação às ameaças. Eu confio na justiça, estamos acompanhando de perto. E em relação ao meu cliente, ele relatou para mim que foi um momento de frustração. Quais as ameaças que ele admite nesse momento de frustração? Ele informa que ele iria pagar por tudo isso. Ele deixa claro que, nesse momento, ele quis dizer que possivelmente estaria ela cometendo um crime de alienação parental. E o meu cliente, na verdade, nesse momento, ele também foi vítima do laboratório. Elizabeth conseguiu na justiça medida protetiva contra o pai das crianças. A Márcia, que está sentada aqui na minha frente, também teve a sua vida transformada por um resultado errado de exame de DNA. Márcia é um nome fictício e ela não quer ser identificada por todas as consequências que esse erro trouxe na vida dela. Você tinha acabado de se separar em 2020, teve um rápido relacionamento de 3 meses. Isso. Márcia, que também prefere não dizer onde mora, já tinha decidido terminar o relacionamento e voltar com o marido, quando veio a notícia. Eu descobri que estava grávida. E a dúvida de quem é o filho. Eu sempre achei que seria do meu caso. O caso de Márcia, como ela mesma se refere, também achou que o filho era dele e pediu um exame de DNA. Por segurança, o exame foi feito no 6º mês de gravidez, quando ela já tinha voltado com o marido. O meu esposo já ficou muito feliz com a resposta, porque se deu negativo para o meu caso, então o filho seria dele. Mas quando a criança fez 8 meses, Márcia postou uma foto do filho em sua rede social. O ex dela viu e achou muito parecido com as fotos dele quando criança. Mas no olhar, a boquinha, o nariz, ele me pediu para fazer outro exame. Consultei meu esposo falou que poderia fazer sim, que ele tinha certeza que o filho seria nosso, né? Mas o segundo exame provou que o resultado do primeiro estava errado. O filho é mesmo do ex de Márcia. Como é que seu esposo reagiu? Ele ficou bem chateado, né? Porque ele já pegou muito amor para a criança, mesmo com o exame, descobrindo que ele não seria o pai, ele aceitou, né? Ele se sente meio que, às vezes, um pouco inferior, um pouco de preocupação da criança crescer e rejeitar ele. É um sofrimento que nunca sabemos como vai acabar. Você procurou o laboratório para entender o que aconteceu? Eles tentaram colocar alguma justificativa como se ainda houvesse culpa nossa pelo exame errado. Mas você recebeu a indenização? Eu fiz um acordo. Já Elizabeth entrou na justiça contra o DNA, Centro Laboratorial de Genética e Biologia Molecular, em Salvador, onde foi feito o exame que deu resultado errado e anexou no processo um erro apontado por 2 peritos forenses que compararam todos os exames. Quando se faz uma análise de um perfil genético de um indivíduo, o que a gente obtém é uma série de marcadores que são como uma impressão digital, como aquela que a gente tem no dedo. Cada pessoa vai ter sua impressão digital única. E a impressão digital que saiu no primeiro laudo é uma impressão digital que não condiz com os laudos subsequentes. Ou seja, como se não tivesse sido a mesma pessoa que passou pelo exame de DNA. Exatamente isso. Como se tivesse identificado ali o perfil de uma outra pessoa que não o suposto pai. Como isso pode acontecer? Existem 2 possibilidades, Renata. A mais comum é o erro, que pode ser de um simples erro de digitação até uma troca de amostras, ou algo mais complexo, que seria uma fraude. O Ministério Público da Bahia analisa pedido de investigação feito por Elizabeth sobre o laboratório DNA, Centro Laboratorial de Genética e Biologia Molecular,
por falsificação de documentos. Procuramos os advogados do laboratório e o próprio estabelecimento, que não se manifestaram. Mas como um exame de DNA pode apresentar um resultado incorreto? E de que forma as pessoas podem evitar que isso aconteça? Todos os exames têm uma chance de erro. Mas muito pequena no caso de exame de paternidade. Muito pequenos, erros são exceção. Acompanhamos o caminho de um exame de sangue para teste de paternidade. Segundo os especialistas, a coleta é um momento de atenção. É preciso verificar se os documentos foram checados e se as amostras colhidas estão lacradas e com os nomes certos. Tudo que você puder fazer para documentar aquele momento, a gente recomenda que seja feito. É bem comum tirar fotografia, assim. Aqui na sala de triagem, as amostras de sangue para todo tipo de exame chegam assim, em um isopor como esse. Mas quando entre elas tem um envelope lacrado, já se sabe que é para um exame de DNA. A gente vai seguir um desses envelopes para mostrar cada uma das etapas. Primeira parada, uma sala de acesso restrito e com câmeras. A Priscila está mostrando agora o que estava dentro do envelope. São amostras de sangue de uma mãe, de um filho e de um suposto pai, porque é um exame para confirmar ou não a paternidade. Nós tiramos fotos de todos os documentos, de todas as amostras, inclusive do envelope que veio lacrado, e deixamos registrado por 20 anos. Cada caso a ser examinado tem um cadastro e um relatório de identificação com código de barras. A próxima etapa é a análise das amostras, que acontece nesta sala em dois equipamentos diferentes, este e este outro aqui. Mas antes de entrar nos equipamentos, as amostras são colocadas nesta placa. Essa placa a gente tem 35 casos. São 35 casos analisados de uma só vez? Sim. Onde que pode acontecer o erro para evitar uma troca de amostras? A gente colocar a placa errada dentro do equipamento com o relatório errado. Como é que vocês previnem para que não aconteça? A gente faz a conferência. Então a gente vai conferir esse código de barra junto com o relatório que a gente tem. Daí a amostra vai para um aparelho chamado termociclador. Essa amostra de sangue ela tem uma quantidade muito pequena de DNA. Então a gente precisa que esse material seja aumentado, aumente o número de cópias para a gente conseguir fazer a análise no outro equipamento. Neste outro aqui, o sequenciador. Ele faz a comparação do DNA do suposto pai, do filho e da mãe. Tem que ter bastante atenção nesse processo. Qualquer dado errado que você coloque, a máquina pode ler errado e haver uma troca de amostras. Sim, sim. Por isso que a gente realiza a conferência, a dupla conferência. E vem o momento da análise final. Nesse caso não é pai. E essa etapa é a única etapa que não depende de máquinas. Não, é totalmente humana. E todos os nossos casos que dão negativa numa primeira amostra, a gente repete todo o processo novamente, desde o início. Todo ano, o Brasil faz mutirões de testes de paternidade gratuito. No Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o IMESC, toda última sexta-feira do mês tem mutirão. Encontramos na fila Arlinda e seu suposto irmão, George. Eles querem saber se são filhos do mesmo pai, que já morreu. A história deles parece de novela. Os dois se encontraram a primeira vez 11 anos atrás no velório. Então você pega, saiu algum velório aqui? Ele falou assim, ainda não. Tá procurando de quê? Você é o que dele? Aí eu falei pra ele, eu sou filha. Filha? Dele? Eu olhei pra minha mãe. É? E aí minha mãe? É, filho dele. Você não falou nada? Fica aquele... não é. E 11 anos depois do primeiro encontro, George e Arlinda chegam para fazer o exame. Mas o resultado é inconclusivo. Repetiram o exame e, de novo, inconclusivo. O inconclusivo significa que a gente não conseguiu chegar numa conclusão do laudo, exatamente pelo número insuficiente de parentes consanguíneos. O melhor cenário é o exame feito com o suposto pai, a mãe e o filho.
No caso de George e Arlinda, foi preciso colher o sangue das irmãs do falecido. E esta semana, nós viemos até o Ministério Público de São Paulo acompanhar a Arlinda e o George, que vão receber o terceiro resultado do teste de DNA. Como é que vocês estão? Ansiosa, né? Eu tô ansiosa. Essa noite não dormi. Eles entram na sala e a Arlinda recebe o resultado. O resultado tá aqui, ó. Foi constatado que ele é o pai da senhora. Aqui numa probabilidade de 99,9%. Só colocar o sobrenome dele no número da conta. Estou muito feliz. Era uma coisa que eu já queria, né? Porque não é fácil a gente ser rejeitada por um pai, né? De a gente foi dar uma benção e eles rejeitaram a benção, né? Mas hoje eu posso falar que sou sua filha. Mesmo você ter me rejeitado, hoje eu tenho todo o resultado.